E aí, você tem conversado sobre sexualidade com seus filhos? Como você fala de sexo para eles? A Bíblia é o seu material base para falar sobre isso com seus filhos? Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o pastor Udolci Zukovski, aqui no programa Encontro de Pais. E antes de irmos para a nossa conversa com o pastor Udolci, eu quero apresentar para você o nosso livro base, o nosso livro texto para o Encontro de Pais, Orientação da Criança. Esse livro não é para qualquer pai, para qualquer mãe. É para um pai, uma mãe como você, uma pessoa que preza pelo futuro, pela vida eterna dos seus filhos. E se você está aqui no programa Encontro de Pais, é porque você tem esse interesse. Eu tenho convicção que essa é a sua motivação para estar aqui com a gente. Bom, o pastor Udolci Zukovski, que está conosco hoje, tem uma larga experiência com jovens, foi líder de jovens, desbravadores e aventureiros durante muitos anos. Hoje trabalha como líder sul-americano para os desbravadores e aventureiros. Também é pai de 3 jovens, então é uma pessoa que tem bastante experiência nisso. Pastor, vamos falar um pouquinho de vida sexual dos jovens. Hoje parece que cada vez menos a gente encontra pessoas que se abstêm da vida sexual para esperar o momento correto, conforme indicado pela palavra de Deus. Por falar nisso, o que diz a Bíblia sobre esse assunto, hein? A Bíblia ela não está silenciosa sobre esse assunto. Ela fala sobre o assunto da sexualidade em diversos locais da Bíblia. O mandamento, quando fala não adulterarás, ele inclui o fato de que o sexo deve ser com uma pessoa e a pessoa para toda a vida. Então, o adultério não é só um fato de um casado com outro, de outro casamento ou coisa assim, mas envolve também o que nós chamamos de fornicação. O termo ali no original é mais amplo do que apenas um adultério, né? Inclusive, Jesus ampliou tanto esse mandamento, dizendo até o próprio fato de olhar para uma mulher com olhar impuro e tudo, né? Nós temos Eclesiastes e Provérbios falando várias vezes sobre o fato da prostituta, né? Não vá à casa da mulher, que é a mulher fácil, entre aspas, etc. A Bíblia tem uma série de conselhos falando sobre aquilo que é pureza. E a pureza envolve não só pensamentos, mas muito mais ainda o fato de abster-se da relação sexual antes de ter um compromisso público, um compromisso que é para toda a vida. Agora, a Bíblia é tão clara sobre isso e não é o nosso tema agora no programa. Nosso programa é pais. Como os pais devem se relacionar com isto? Que cuidados os pais devem tomar para ajudar a proteger os filhos de um envolvimento sexual precoce, fora de época, quando eles começam a namorar? Que regras ou o que um pai e uma mãe podem fazer para ajudar o filho aí nesse processo? Eu acho que tem várias coisas que pode se fazer. Uma das coisas que eu acho que são importantes é o pai ter uma boa aproximação com a sua filha. Brincar com a sua filha, abraçar a sua filha, beijar a sua filha, ela sentir que tem o amor e o cuidado do seu pai. Um pai distante, um pai alheio, um pai que é longe do relacionamento com sua filha, ela não tem uma base formada corretamente sobre o sexo oposto. Claro que o pai não vai ter nenhum relacionamento mais íntimo ou coisa assim com a filha, mas abraçar e beijar a filha ajuda ela a ter um equilíbrio. Porque quem não tem isso, começa o namoro e logo aí fica numa situação de querer uma atitude ou um ato fica sexual, uma coisa mais vulnerável, né? Agora, tem algumas coisas que é bom o pai ou a mãe conversar com o filho, porque dificilmente a escola, principalmente se não for uma escola cristã, vai fazer. E é dizer, por exemplo, das consequências. Então, abstinência é uma palavra até para ensinar para eles, abstinência. Olha, você é um abstinente sexual temporário. Inclusive, alguns pais, eu tenho até falado isso em alguns lugares, né, de até fazer uma carteirinha. Uma carteirinha, eu sou um abstinente sexual temporário. Faz a carteirinha lá. Fulano e tal, abstinente sexual temporário. O que é isso? Significa que ele vai abster-se do sexo temporariamente, quer dizer, até ele contrair matrimônio, Existe etc. até um ministério chamado Resolvi Esperar. Né? É um ministério que tem crescido bastante, tem Twitter,
resolvi esperar. Vários jovens estão resolvendo esperar. Mas enquanto você estava falando isso, eu estava lembrando de um pai, amigo meu, pastor, que chamou a filha e o namorado para conversar, para sugerir a eles algumas regras que eles mesmos deveriam colocar para eles, né? Como, por exemplo, se chegam em casa e não tem ninguém em casa, não entram em casa. E esse é um amigo meu que é pastor nos Estados Unidos. E eu estava fazendo semana de oração na igreja dele. E quando chegamos em casa à noite, estava o carro lá fora de casa e estava muito frio, estava nevando. E o carro ligado e disse, olha lá, minha filha e meu futuro genro não entram em casa por princípio. Eles escolheram fazer isso para não dar chance para o azar, né? Quando a gente facilita, se coloca em situação em que a gente tenta o diabo a nos tentar, nós estamos correndo muito risco. E aí depois fala, mas eu não queria, mas você ficou numa situação, né, sozinho, os dois, etc. Agora, o pai e a mãe, nesse momento, nessa fase da vida, tem que ser aí os guardiães, né? Tem algum momento que eu tenho que, como pai, não posso sair de casa, vou ter que deixar de fazer um passeio, porque minha filha ou meu filho estão ali em casa namorando, eu não posso deixá-los sozinhos, eles também não têm para onde ir, e eu tenho que compreender esse meu papel protetor. Você concorda com isso? É a nossa função, porque eles ainda estão sob a nossa guarda, a nossa responsabilidade. Agora, uma coisa que eu acho importante e que às vezes a gente acaba não fazendo, mas é importante, é dar razões para eles, porque eles conhecem amigos ou pessoas que dizem assim, mas escuta, você não que é por causa que está escrito na Bíblia, mas é só por causa disso e tudo? Não, tem mais razões por que eu resolvi esperar, por que eu espero. Então, uma das razões é, por exemplo, a abstinência livra a pessoa de doença sexualmente transmissível. Então, uma pessoa, você está com medo de você ter alguma doença? Não, eu não tenho medo nenhum. Por que você não tem medo? Porque eu sou um abstêmio, quer dizer, eu esperei, vou esperar até o casamento. Existem, as maiores, né, são 52 doenças sexualmente transmissíveis. Isso dá 52 razões para dizer não, para esperar, porque você não tem essa doença, tem essa outra, porque eu vou me expor a isso. A outra situação é o medo da gravidez indesejada, né? Eu estava conversando com 3 moças e elas dizendo, elas estavam numa república, estudando faculdade, as 3 cristãs e uma outra que não era. E essa outra, um dia na conversa com elas, disse assim, escuta, você já passou, estou passando isso, já passou, você deve ter passado por isso também, né? Aquele medo assim de você estar grávida. Aí as 3 olharam assim, como assim? Não, vocês nunca passaram isso, esse medo assim de você estar grávida? Não, nós nunca passamos por isso. Vocês nunca passaram por isso? Não. E eu já passei várias vezes isso. É mesmo? Mas por que vocês não passaram por isso? Porque a gente não tem um relacionamento sexual com o nosso namorado, com o namorado da gente. Não tem. Então vocês são virgens. Somos virgens. E somos felizes. E aí, 2 dias depois, essa outra moça, que estava com medo de estar grávida, ela abriu o jogo para elas e disse assim, eu fiquei... Sabe o que eu me senti naquela hora? Eu me senti como uma prostituta. Uma prostituta. De ver, puxa, mas as 3... Elas são felizes, são minhas amigas, elas têm alegria de viver e tudo, e elas não precisam disso para ser felizes. E eu acabei fazendo já tanta coisa que eu me arrependo. Né? Então, a abstinência, ela livra você desse medo. Ninguém vai ficar com medo de estar grávido se não teve uma relação. E para os pais que estão nos ouvindo, existem estudos mais recentes mostrando a profunda influência que isso ocasiona na mente, né? No processo de ligação, porque a relação sexual é para ligar 2 pessoas, né? Sim. E quando você começa a abusar dessa ligação, são hormônios que estão trabalhando ali durante a relação sexual, você vai ter depois um enfraquecimento da relação conjugal, talvez até você já ia falar sobre isso, né? Você vai ter, você abusa do sexo antes do casamento, você vai ter um enfraquecimento depois lá do fator compromisso. Sim, do compromisso e da confiança. Eu estive tratando de um casal, tratando em termos de aconselhando, orando com o casal, não cristãos eles, mas me procuraram alguns anos atrás e eu estive ajudando a eles. Ele tentou matar a esposa umas 3 vezes. Ele tinha um ciúme doentio. E esse ciúme doentio era a tal ponto de que se ela cumprimentasse um homem,
é porque estava tendo um caso com ele. Se ela sorria para alguém no caixa do banco, é porque ela estava querendo namorar o caixa do banco, etc. E analisando no fundo, isso começou porque eles tiveram um relacionamento antes do casamento. Então, na cabeça dele era o seguinte, se ela fez comigo, quem garante que ela não faz com o outro? Se ela não pôde se segurar para mim no momento que deveria ter se mantido, né? Quem diz que agora, depois de casar, ela também vai conseguir se segurar se tiver alguma oportunidade com outra pessoa? E essa quebra da confiança é uma coisa que é inconsciente até. Até ele não, mas está casado comigo, mas lá no inconsciente fica aquela situação, mas por que ela demorou para chegar? Por que ela chegou mais tarde hoje? Por que ela chegou ofegante e não quis falar comigo? O que está acontecendo? E aí começam aquelas coisas. Então essas são algumas das coisas que são oportunidades para você dizer, não, eu estou tomando uma decisão consciente. A outra coisa é o aborto. Assim como existe o risco da gravidez, e o risco da gravidez, eu até falo com alguns, digo assim, mas usa preservativo e tudo, quem diz que isso é garantia? Não, mas é que preserva, ele tem uma quantidade uma taxa de risco. Uma taxa de risco. É mais ou menos você está no 7º andar de um prédio, você é a sua namorada, e ela diz assim, vamos pular ali naquela cama elástica? Está lá embaixo a cama elástica, e ela é forte, ela é resistente. E você diz, mas por que nós vamos pular? Não, vamos pular, porque ela é resistente, é forte, mas ela vai proteger mesmo? Não, de cada 1000 pulos, ela arrebenta. Pois é, e já pularam 999 vezes. Vamos pular? Quer dizer, quem é o louco de fazer isso só por fazer? Né? Então ninguém perde a vida assim, dessa maneira. Mas às vezes, com respeito ao sexo, se usa essas desculpas. Né? Agora, dentro disso aí, essa ansiedade da gravidez, a ansiedade é algo nocivo para você formar padrões de resposta sexual, né? Porque quando você, já no casamento, você não tem essa ansiedade de ser descoberto, de ter que fazer escondido, ou da gravidez, ou da coisa vir a público. Não, é livre, que esse era o plano de Deus. Então, quando você começa a ter relação sexual nesse clima de ansiedade, de preocupação, você vai levar isso para a relação de casal depois, e vai afetar negativamente o seu relacionamento sexual, né? E sobre esse assunto que eu mencionei aí do aborto, eu estive num país exatamente o oposto do Brasil, então é bem longe daqui, e alguns me disseram, alunos, de que na própria sala de aula as meninas juntam dinheiro para pagar o aborto para a colega. Quer dizer, a coisa é quase tão comum que elas já se apoiam para pagar o aborto e tudo. Esse risco do aborto, que acontece, infelizmente, com muitas pessoas, né? Nos Estados Unidos existe uma sociedade chamada Sociedade dos Suicidas Anônimos. E quando eu fiz a pesquisa dessa sociedade, 80 e tantos % dessa sociedade são de mulheres que fizeram aborto. E tentaram o suicídio. As estatísticas mostram que as pessoas que têm relação sexual antes do casamento, elas são muito mais propensas à depressão e ao suicídio do que as pessoas que não têm essa relação. Pastor, olha, queremos agradecer muito sua presença com a gente aqui. Eu sei que o assunto é longo, a gente podia continuar conversando muito tempo, mas você agora que está nos assistindo vai poder continuar a conversar com o seu grupo, usando as perguntas que foram preparadas para essa ocasião e que você pode baixar a partir desse site que está aparecendo aqui na sua tela. Que Deus abençoe você, esteja com você aí durante a discussão em grupo e também esteja na sua casa abençoando os seus esforços com oração para guiar os seus filhos nos caminhos de Deus. Um abraço e até o nosso próximo programa.